Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Globalization. Exato. A língua inglesa na globalização. Globalization. Você ouviu muito esse termo, super. Você ouviu muito esse termo em todas as matérias, lá no médio, lá no fundamental, no dia a dia, em entrevistas, comentários, descrições, internet, todos os meios de comunicação estão aí preocupados citando a tal da globalização. Somos um globo só, somos um país só neste planeta incrível. Então por que as guerras, super? Então por que as guerras se somos todos globalizados? Mas deixamos as guerras para lá. O detalhe, super, que esse texto é lá da PUC-Rio, aquela universidade que eu elogio tanto as provas, que fazem provas assim com textos muito bem escolhidos, temas assim sempre atuais. Esse texto, por exemplo, não é muito recente, mas o tema globalização está sempre presente, sempre sendo comentado. Globalização em parceria com língua inglesa, já que na globalização a língua inglesa está sempre presente. Para qualquer país que você vá, mesmo a França, mesmo em Portugal, mesmo que eles não queiram, você falando inglês lá, eles entendem alguma coisa. E você consegue isso, consegue aquilo, mesmo que eles não queiram. Mas eles também são bombardeados pela língua inglesa, então eles aprendem quer queiram, quer não. E nós estamos aprendendo inglês desde a pré-escola, né? Depois tivemos aí no fundamental, depois no médio, depois no cursinho, que vocês provavelmente estão agora. E também, super amigo, super amiga, indo para um bom curso de inglês. Ou talvez indo para o YouTube e você lá aprendendo aquela quantidade muito grande de informações em língua inglesa que possibilitam você aprender inglês com a pronúncia certa, direitinho, porque a informação está presente na globalização. Mas, grande amigo, grande amiga, não deixei vocês assim na mão de novo. Não, 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 não. Sempre trago aqui na descrição do vídeo aquele PDF para você anotar todas aquelas palavrinhas novas, exóticas, aquela que você já viu no médio, já viu lá no fundamental, mas não conseguiu grudar aqui. Então agora é a grande oportunidade de você grudar as palavrinhas direitinho aqui para poder usá-las à vontade neste mundo globalizado. Certo, super? Ah, tem mais. Eu também fui lá, como sempre vou, no tal do YouTube e vou lá pesquisar vídeos relacionados ao tema do texto. É globalização e a importância da língua inglesa na globalização. Consegui vários vídeos interessantes, coloquei aí todos na descrição do vídeo, abaixo do link do PDF, para que vocês pudessem achar coisinhas legais, ampliar seu inglês, ampliar vocabulário e assim por diante. E super, aqui em cima, aliás, ali em cima, não, ali, naquele lado direito em cima ali, onde tem aquele pontinho com uma letrinha embaixo, ou seja, um I, você clicando ali também tem vídeo que eu coloco ali o mais engraçado, o mais interessante, o mais bacana, eu deixo em destaque lá. Mas super garoto, super garota, esse texto aí é muito importante, é bastante polêmico e também com vocabulário bacana e mais super. PUC-Rio faz um trabalho espetacular com questões de gramática e também com questões de texto. Ela obriga você a concluir, ela obriga você a comparar. Dou preferência para PUC-Rio, sim. Existem provas importantes como o da FUVEST, né? Como do ITA e várias outras que você encontra ali nos nossos playlists, mas PUC-Rio também tem um playlist lá bonitinho que tem muita coisa interessante, principalmente, grande garoto, grande garota, a qualidade dos textos. Vamos começar, super? Vamos começar? Então vamos. Onde está o meu passador? Um pouquinho longe hoje e vamos dar uma passada bacana. Globalization and the English language. Brazilians who insistem on taking, em ter o quê? Coffee break. Que você sabe, aquele intervalo para café, lá no meio da palestra, lá no meio daquele curso que você está fazendo, lá no meio daquela situação que você está realizando ali, sempre tem um coffee break, que a pessoa que anuncia enche a boca para dizer coffee break. Quase coloca um sotaque lá de Oxford para deixar a coisa bem bacana. Eating fast food. Também as pessoas adoram pronunciar fast
food e se acham assim inteligentíssimas por isso. And spending, ou seja, passar their time at the shopping mall. Passar um tempo lá no shopping mall. O quê? Você está estranhando? Você não lembra o que é shopping mall? Super, aqui no Brasil chamamos de shopping center. Nos Estados Unidos eles chamam de mall ou shopping mall. Mall significa alameda e um shopping mall é uma alameda de compras. Os shoppings daqui, os shoppings de lá, super, são parecidíssimos. Tem uma qualidade assim muito semelhante. As lojas diferenciam um pouco. Lá tem algumas lojas, aqui tem outras lojas diferentes, outras redes e às vezes as mesmas redes, tipo McDonald's e outras aí. Mas lá chamam de mall ou shopping mall e aqui chamam apenas de shopping ou shopping center. Looking for sales, ou seja, por liquidações. 50%, 60%, opa, 60% é legal, 30% e assim por diante. Could soon, podem logo, find themselves, se acharem on the wrong side, no lado errado of the law, da lei. Sim, você sabia que law é lei. Agora, você sabia que bill também é lei? Sim, além de ser nota, além de ser, digamos assim, uma conta para você pagar, bill pode ser lei, pode ser aviso também. Então, bill, lei, passed by the lower house of Congress, que corresponde à nossa Câmara dos Deputados. And awaiting, aguardando. Debate, later, mais tarde this year, by the Senate, would make illegal the use of many English language terms common here. Eles querem deixar a coisa ilegal se você usar alguns termos em inglês técnicos ou jornalísticos para certas situações, você está totalmente proibido, diz esta lei, que infelizmente passou super. Eu falei que esse texto não é dos mais recentes. The proposal, ou seja, a proposta, was drafted, ou seja, elaborada by Federal Deputy Aldo Rebelo, one of the driving forces, ou seja, forças motrizes, forças que movem alguma coisa, que empurram alguma coisa, behind a movement to preserve what he says is the right, o direito of the Brazilian citizen, do cidadão brasileiro, to communicate, se comunicar, in his own language, na sua própria língua. Mas ninguém está usurpando esse direito, ninguém está interferindo com esse direito. Sempre tivemos esse direito de nos referirmos em nossa própria língua a uma série de situações. Mas existem palavras, existem expressões que foram criadas no mundo inteiro, seja na China, Japão, Indonésia, Estados Unidos, Inglaterra, e que o termo já vem em inglês. Independente de onde for criada, já criam com o nome inglês, porque estamos no mundo globalizado. Então é uma bobagem você ficar colocando no português, como os nossos irmãos da Europa, os portugueses, gostam de fazer. Eles chamam essa coisinha aqui de rato. Por que não mouse? Não, é proibido. Isso aí você está... É uma coisa assim terrível, né? Dublê, aquele que faz as cenas mais perigosas, eles chamam de duplo. É uma coisa terrível. Mas super, conseguiu anotar? Se você não conseguiu anotar, pause o vídeo, anote direitinho e daí passamos para a próxima tela. Rebelo é o Aldo Rebelo, aquele que conseguiu passar essa lei, que depois eu conto mais sobre ela. Said the movement's main, principal, goal, meta is to stop, parar the proliferation of unnecessary foreign, estrangeiras, words that are damaging, que estão danificando to the Brazilian cultural heritage, a herança cultural brasileira. Eu não vejo nenhuma palavra em inglês que eu use, seja mouse, seja outra qualquer, como outdoor, como coffee break, como fast food, esteja danificando a língua brasileira, ou seja, a língua portuguesa, tá? Nossa querida língua portuguesa falada aqui no Brasil por brasileiros, ela não é danificada de forma nenhuma por qualquer termo, seja em inglês, francês, alemão e assim por diante. Mas essa pessoa, pelo jeito, é meio fanática, super, meio fanática. Ah, lembrando que
Heritage é herança biológica ou cultural. Aquela herança que o seu tio lá da Suíça deixou para você quando faleceu de 20 bilhões de euros é heirship. Que mais? Heirship. The two guardians, para guardiões of Portuguese, como esse cara, like Rebelo. The flood, ou seja, a inundação of foreign words in common usage, ou seja, em uso comum, is an invasion. É uma agressão, é uma invasão, é um ultraje que não é a rigor, né? The movement called verbal nationalism, ou seja, nacionalismo verbal, is part of an international campaign to counter. Counter significa conter ou evitar, the spread, disseminação ou espalhar of English. Globalization and internet have accelerated the proliferation, ou seja, proliferação of English in Brazil, which has the largest computer and internet industry in Latin America. Mais uma página, mais uma tela chegou ao final. Veja se você conseguiu anotar tudo, se não conseguiu, pause e anote adequadamente, tá? Mas como disse, língua inglesa, globalização, side by side, lado a lado. If the proposed, ou seja, proposta, legislation passed, se ela passar, e passou, Brazilians and foreigners, ou seja, estrangeiros, who have lived in the country for more than a year would be expected to use the Portuguese exclusively in the workplace, local de trabalho, in school, in all the communications for official and public purposes, propósitos. Em inglês, não. Excluded from these requirements, ou seja, exigências, would be artistic, intellectual, or scientific expression foreign words already in official Portuguese dictionaries and the communication of Brazil's indigenous groups. Many linguists are legal experts na área jurídica say the proposal is unenforceable, é não obrigatória. Puxa vida, só no Brasil você coloca uma lei e diz que o cumprimento desta lei é não obrigatória. Então, por que existe essa lei? Você sabe, uma lei é para você cumprir, não é para ser não obrigatória. Então, acho que a pessoa lá, o seu Aldo Rebelo, ele queria mais aparecer e conseguiu. Ele se elegeu por várias vezes, ainda está se elegendo, já formou o grupo dele que vai sempre angariar votos e assim por diante. Mas são coisas da vida. Anotou tudo super direitinho? Que bom. Vamos para o próximo. Many Brazilians initially thought, pensavam, the measure, que a medida, was a joke, era uma piada. Inclusive este aqui. Quando eu ouvi pela primeira vez aquele cara dando uma entrevista no programa da falecida Hebe Camargo. E a Hebe colocou o cara lá em situações assim bastante perigosas e ele conseguiu ser cara de pau até o final, acusando a língua inglesa disso, daquilo e daquilo outro. E o cara se elegeu pela primeira vez, depois segunda, depois terceira, à custa da proibição de termos em inglês aqui no Brasil. Uma justificativa muito banal. That was until the lower house of Congress, a Câmara dos Deputados, passed it on March 29th, ou seja, dia 29 de março. Aniversário da cidade de Curitiba. I don't think any law will erase. Eu não acho que qualquer lei vá apagar English words from our vocabulary, ou seja, do nosso vocabulário. Said a salesman, ou seja, um vendedor at a real computer store, de uma loja de computadores lá do Rio. English is already já incorporada into our lives, em nossas vidas, especially with computers, especialmente computadores. Falou em computadores, quase todas as situações, quase todos as parts, tá? Do computador, computer, notebook, laptops e assim por diante, todas em inglês. But Rebelo supporters, ou seja, apoiadores, aqueles caras que apoiam assim. Eu também acho que tem que acabar com a língua inglesa no país, que é um absurdo nós falarmos português e temos que ouvir inglês aí em nosso país. Que coisa! Vê se pode, né? Have had some success. Tem sucesso, tem voz, né?
They pressured two government banks. Pressionaram dois bancos governamentais, deve ser a Caixa e o Banco do Brasil, recently into dropping, ou seja, retirar programas, tá? Called home banking and net banking, and replacing, substituir them with Portuguese descriptions, para referências ou descrições em português. Mas é claro que inglês é importante, porque não apenas brasileiros lidam com bancos públicos ou privados, mas a globalização, gente de todos os países estrangeiros também. Então, estando lá em língua inglesa, vai estar acessível a todos. Estando em português, só meia dúzia vão acessar. Meia dúzia, é claro, que é um exemplo aí bastante exagerado. Mas a comunicação, mas a informação é para todos, já que estamos no mundo globalizado, né? Anotou direitinho? Se não anotou, pause e anote. This makes no sense. Não tem sentido, said Carlos Tanu, Dean, ou seja, reitor of the Center of Letters and Arts at the Federal University of Rio de Janeiro. I don't think, eu não acho, we can regulate, que nós podemos regular the use of language, o uso da língua, by law, por lei. He said, like, como many experts Tanu concedes that words come into and go out of fashion. Fora de moda, much like the latest, ou seja, as mais recentes, dance trends, tendências musicais ou tendências de dança, or clothing fashions, modas no vestuário. In a globalized world, no mundo globalizado, como eu defendo sempre, it is perfectly normal for words from one language, de uma língua, to migrate, migrar, to another, para outra, said Tarcísio Patilha, president of the Brazilian Academy of Letters. Many of these words will disappear, vão desaparecer, as quickly, tão rapidamente, as they were born, quanto nasceram. We have no reason, não temos razão para nos defender da língua estrangeira. O que eu queria contar para vocês ou fazer um comentário, que é muito comum palavras de língua inglesa virem para cá. Na década de 50, década de 40, década de 30, mas principalmente década de 50, a coqueluche aqui era o francês. Falar francês era chique, necessário. Qualquer lugar do mundo que você falasse o francês, automaticamente você era reconhecido, você era entendido e assim por diante. De 60 para cá, a língua inglesa teve um avanço esplendoroso, tá? Esplendoroso. E ficou sendo praticamente a língua mãe do planeta. Mas na década de 50 tivemos aqui a palavrinha sutiã, tá? Para porta-seios. Tivemos aqui a palavrinha abajur, para um abajur, um quebra-luz. E várias outras situações, tá? Na língua inglesa você encontra também muitas palavrinhas de origem francesa. E ninguém fica preocupado com isso. Como nós temos aí palavrinhas também de origem africana, né? Temos de palavrinhas de origem alemã, de origem espanhola e assim por diante. Hasta la vista, baby, e assim por diante. Ninguém é prejudicado com isso. Mas super amigo, super amiga, vamos aos nossos testes. PUC-Rio geralmente são 10. Tem uma outra prova para Relações Internacionais da PUC-Rio, que é um texto enorme e as perguntas são discursivas, né? The passage is primarily concerned with. A passagem está principalmente preocupada ou relacionada com. Leia essas 5 alternativas. Veja qual que é a legal. A que for a legal, a bacana, a sensacional, você marca. Mas para isso, leve o tempo que precisar. Veja aí no PDF, consulta direitinho. Daí o nosso PDF, importante estar aí, né? E pause, faça. Voltou? Qual que você escolheu? Presenting opposing points of view, ou seja, apresentar pontos de vista opostos de um mesmo assunto. Como assim, pontos de vista opostos de um mesmo assunto? Para pessoas que defendem o uso do português e não querem o inglês, essa inundação de palavras estrangeiras em uso comum é uma invasão, uma agressão, uma ousadia, um ultraje que não é a rigor.
Agora, embaixo, estão vendo ali embaixo, super, está dizendo assim: no mundo globalizado é perfeitamente normal para palavras de uma língua migrarem para outra. Acabei de falar sobre isso. Então apresenta pontos de vistas opostos sobre o mesmo assunto. O uso das palavras estrangeiras, principalmente inglês aqui no Brasil. Que mais, super? Federal Deputy Aldo Rebelo é aquela pessoa. Esse é o quê? Pause e escolha uma bem legal. Voltou, super? Que bom. Qual que você escolheu? Letra C. A major leader, maior líder of verbal nationalism, ou seja, ver nacionalismo verbal, movement, ou seja, um movimento de nacionalismo verbal. Você conclui, ele não diz é o maior, mas se é citado como a pessoa que está empenhada, a pessoa que criou a lei, a pessoa que foi em programas de televisão e assim por diante, então, tendo as outras assim, não muita relação com o que é pedido, essa aí é a que sobra, é esta que você marca. Olha lá, Deputy Aldo Rebelo, one of the driving force, das forças motrizes, tá? Uma das forças motrizes atrás de um movimento. Mas ele é citado, bonitinho, é o que sobrou, é o que você anotou. 3. Rebelo and his supporters, ou seja, apoiadores partidários, feel, sentem, that the increasing uso crescente of English words, de palavras em inglês, by Brazilians is. Pause e faça. Voltou? Harmful and invasive. É terrível. É agressivo. É maléfico. Deletério. Depois explica deletério. Deixa pra lá. Olha lá. Unnecessary foreign words that are damaging, ou seja, danificando to the Brazilian cultural heritage, a herança cultural do Brasil. An invasion e assim por diante. Marque a única declaração incorreta. Pause e faça. Voltou? A língua mencionada no parágrafo 2, his own language, é o inglês. Por que é incorreta? Cidadãos brasileiros comunicar na sua própria língua. Qual é a língua do cidadão brasileiro? É português, não é o inglês ali. Então essa é incorreta. Português. 5. The sentence, while French, enquanto francês, at one time, principalmente década de 50, 50s, was the foreign language, a língua estrangeira, exercising their bilingual skills, e assim por diante. Expressa uma ideia de... Pause e faça. Voltou? Contraste. Claro, enquanto o francês, o inglês, então ideias contrárias. Olha lá, enquanto o francês há um tempo era a língua mais favorecida para educadores, para educandos e assim por diante, atualmente é o inglês que faz esse papel. All the word pairs, todos os pares de palavra, below, abaixo, are synonyms. São sinônimos, except one, qual que não é sinônimo. Marque essa. Pause e faça. Beleza, voltou? Qual que não é sinônimo? Sim. Chatting e shouting. Chatting, bater papo, e shouting é gritar. Não são sinônimos. Que mais, super? Where in the passage, onde na passagem does the author mention, o autor menciona, an argument, um argumento, against the proliferation of English words in Brazil. Qual parágrafo? Pause e faça.
Vamos lá. Letra E, parágrafo 3. Sério. Is an invasion. Parágrafo 3. Tarcísio Padilha afirma que we have no reasons, não temos razões to defend ourselves, para nos defender. Parágrafo 9. Por quê? Descubra isso. Pause e faça. Voltou? The migration of words, a migração de palavras, is a common phenomenon, ou seja, um fenômeno muito comum in the new world economy, na economia do novo mundo. As palavras se movimentam para lá e para cá, como nós. Tá? No mundo globalizado, perfeitamente normal para palavras de uma língua migrarem para outras. Abajur, mouse, notebook, laptop, iPhone. Nossa, acabou. Super. Que bom que você está aqui nos acompanhando. Aprendendo cada vez mais, se preparando cada vez mais. Um super abraço a você e até o nosso próximo vídeo. Aqui ao lado já devem estar 4 sugestões aí. Se você tiver ainda tempo, assiste mais uma. Se não, assiste um outro dia. Um super abraço a todos e até. Bye, bye!